bom dia a todos, todas conectados aqui nesta manhã. Graças a Deus, como dizem por aí, sextou. E sextou da melhor maneira. Estamos aqui nesse dia ensolarado, reunidos com liberdade para poder compartilhar do amor do Senhor, compartilhar de histórias incríveis, histórias reais, para desafiar a sua fé. Tati, bem-vinda, acho que eu não te dei bem-vindo, perdão. Para desafiar a nossa fé e o capítulo de hoje. O capítulo de hoje, essa história do irmão Yun eu não conhecia e assim, fui eu que traduzi o livro, né? Mas não parei assim para olhar com tanto carinho para essa história poderosa, realmente encorajadora, desafiadora, quebra todo o nosso orgulho de muitas das vezes não fazer algo porque não sabe, né? É orgulho. E ele está aqui mostrando para a gente que é possível. Um jovem senhor. Nesse capítulo de hoje, você vai ficar maravilhado. Bem-vindo, Renata. Seja muito bem-vinda nesta manhã de sexta-feira. Sextou. Deixa eu já te fazer aqui os avisos. 8h03, a gente geralmente é às 9 horas, mas hoje precisamos fazer às 8. E até um pouquinho mais curto, porque amanhã vai ser longo, amanhã vai ser poderoso. E não é porque vai ter a Fernanda aqui com a gente, porque esse dia vai ser ainda mais poderoso quando ela vir falar aqui com a gente, mas amanhã nós temos confirmado a presença do Eugene Bach. O Eugene Bach vai estar com a gente amanhã, ministrando o capítulo 25 sobre a irmã Grace He. Também vamos falar um pouquinho da história dele, um pouquinho das loucuras dele. Eu não sei onde ele está, porque hoje ele pode estar na Inglaterra, mas à tardezinha já está no Afeganistão e dorme lá em Hong Kong e acorda aqui em Dubai. E só não vem para o Brasil. Saudades dele, ele precisa vir para o Brasil novamente. E ele vem em 2026. Você não pode perder esse grande evento. 2026 promete. Vai ser poderoso. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, nosso horário normal de live, teremos o nosso capítulo 25 com o autor Eugene Bach, um homem de Deus. Você vai conhecer. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas ele é um cara sensacional, muito simples, muito humilde. Você vem aí para praticar o inglês também, junto comigo, mas é muito especial. Ele é muito especial. Graças a Deus por isso. Mas eu quero orar com você, eu quero agradecer a Deus pela tua vida que está aqui conectado comigo nessa manhã de sexta-feira para sermos desafiados por essa história do irmão Yun na Grécia. Aí, você que nunca foi para a Grécia, quem sabe hoje você recebe essa chamada para ir para a Grécia, se motiva para ir para a Grécia e é bom você ouvir essa história aqui que vai te animar e vai te encorajar muito. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui? Bem-vindo, Ida lá, bem-vinda. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te adorar. Eu quero glorificar o teu nome. Eu quero bendizer o nome santo de Jesus Cristo, o Senhor. Nessa manhã de sexta-feira, 24 de outubro, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, que as bênçãos que o Senhor já reservou para cada um de nós no dia de hoje não sejam frustradas ou interrompidas, mas que a gente desfrute daquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. A tua bênção, o teu favor, a tua graça, o teu chamado, seja, Senhor, desfrutado no dia de hoje pelas nossas vidas. Nos abençoa, nos guarda. Dedicamos essa live ao Senhor Jesus, para que seja o seu nome glorificado. É o teu nome que nós queremos que seja glorificado. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que está aqui conectado. Suas casas são abençoadas, seus lares são abençoados, seus negócios são abençoados.
E, Senhor, esse fim de semana promete. Pedimos a tua bênção sobre esse fim de semana, para a glória do Senhor Jesus, oramos, em nome de Jesus. Amém. Fê, se puder me trazer um copo com água, eu agradeço, por favor. Bom dia, bom dia, bom dia, Lelo, bom dia, Marco, Lindalva, que entrou aí depois, sejam bem-vindos. Vamos para o capítulo de hoje, mas tem duas coisas que a gente não pode esquecer, todos os dias nós estamos fazendo. Quando eu falei aqui que o Eudine vem, ele vem, eu já logo me lembrei dele, do Senhor Jesus, que breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ele está voltando, irmãos, Jesus está voltando. Eu quero, obrigado, amor, eu quero junto com você chamar pela volta do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ele vem para buscar aqueles que o desejam, aqueles que estão vigiando. E nós estamos aqui todas as manhãs declarando: o Rei está voltando, o Senhor Jesus está voltando. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode escrever aí, você pode dizer aí onde você está: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem cá falar Maranata. Vem cá falar Maranata. Vem, bem rápido, vem cá. Vem cá, Carolzinha acordou aqui. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, Maranata, aleluia, glória a Deus, Ele está voltando, o Senhor está voltando. Essa é a primeira coisa que nós nunca vamos esquecer nas nossas lives, de declarar, de proclamar, de desejar a volta do Mestre amado. E a segunda coisa é... Pam, 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 param, pam, pam, bebê fufu. Hoje já tem vinheta de novo, a garganta tá voltando. Então, bebê fufu, daqui a pouquinho nós vamos orar. E eu tenho, irmãos, eu já mandei para o nosso grupo aqui, que nós temos no WhatsApp, de irmãos e irmãs que querem, que tem ardido o coração, né, o trabalho do BTJ, trabalho missionário. Então, a gente tem um grupo aqui de WhatsApp, se você quiser fazer parte, é só mandar uma mensagem para a gente vai te incluir, existem 2 grupos, eu te explico depois, mas a gente mandou para todo o grupo aqui uma atualização dos pastores e membros que estão presos lá na China da Zion Church. Nós temos aqui uma carta que foi escrita pelas esposas dos pastores e eu quero ler com você assim que eu concluir aqui no momento que orarmos pela igreja perseguida. Combinado? Não posso esquecer dessa carta, não vou esquecer, os bebê fufus estão aqui, olhando para mim, eles pedem, que hora chega? É agora, é agora. Calma, bebê fufu, vamos ouvir sobre o irmão Yun. Irmão Yun, dispensa comentários, você conhece o irmão Yun? Irmão Yun, para quem não conhece, é também o homem mais conhecido do Back to Jerusalém, e ele teve a sua história contada no livro O Homem do Céu, da editora Betânia, tá aqui, irmão Yun. Esse jovem senhor, com muita energia, com muita força, com muita alegria, ele pode começar a pregar às 8 da manhã e terminar às 18 tranquilamente. E ele também vem em 2026. Meu Deus do céu, 2026, chega logo 2026. Porque ter o irmão Yun aqui no Brasil e aqui com a gente vai ser poderoso. Nós vamos desfrutar muito dessa vinda deles aqui em 2026. E ele conta assim várias histórias, são histórias assim incríveis. A gente chama ele do apóstolo Pedro da atualidade, ou do apóstolo Paulo, como você preferir. Fugiu de prisão, fugiu do caminho da morte. Ele foi preso, 14 anos preso, 10 anos fugindo. E glória a Deus, está vivo aí, servindo ao Senhor, compartilhando o amor do Senhor, sendo a voz da igreja perseguida ali da China e motivando os irmãos da China a cumprirem esse chamado que o Senhor nos deu da grande comissão, que para o chinês eles conhecem também como o de volta para Jerusalém, que não é um trabalho da China ou da igreja chinesa, mas é um trabalho de toda a igreja. Mas eu e você aqui do Brasil podemos fazer parte, orando, divulgando, intercedendo, apoiando financeiramente, várias maneiras que você pode se conectar para que eles sejam enviados para a janela 10x40, através do caminho da Rota da Seda, que é chamado, onde eles até Jerusalém vão participando de cada um daqueles países fechados, pregando o evangelho.
Hoje a gente vai postar no nosso canal do Instagram, se você ainda não segue, acho que você segue, se você está aqui, né? Nós temos tantos aqui no Instagram como no YouTube, esses vídeos depois vão para o YouTube. Peço que você também se inscreva no YouTube, compartilhe, comente, curta. Eu estou aprendendo essas coisas, tá? Dá o seu like, dá o seu like. Ali no nosso canal do YouTube, nós vamos postar hoje que o governo chinês tem investido muito na educação dos países ao redor, na educação do mandarim. Isso é interessante porque está sendo enviado muitos professores para esses países para ensinar o mandarim. E está aí uma grande oportunidade para os missionários chineses irem nesses países, ensinarem o mandarim e também compartilhar do amor do Senhor. Então ore para que isso seja uma realidade. Irmão Yun, dia 24, está aqui. Hoje nós vamos contar uma história muito interessante dele. Ele é realmente uma das vozes da igreja perseguida, se não a mais importante, uma das mais importantes. E um dia, Deus falou para ele que ele deveria viajar para a Grécia e plantar uma igreja lá. Assim como você um dia está aqui, vamos supor, ter meu filho aqui, eu chego assim, filho, vai ali na padaria pegar 6 pãezinhos, os mais moreninhos possíveis, e traz aqui pra gente tomar um café. Assim, Deus falou para ele, vai na Grécia para plantar uma igreja lá. E o brother Yun vai, obedece. Assim como meu filho tem prazer em obedecer, minha filha tem prazer em obedecer, ele tem esse prazer em obedecer e é uma fé e é uma obediência muito radical. Sabe por quê? Porque, número 1, ele não conhece a Grécia. Não conhece ninguém na Grécia. Não fala grego, muito menos inglês. Ele simplesmente, com a sua esposa, entra no avião e vai para a Grécia. Ponto. Deus não mandou? Deus não falou? Não tem problema. Ele vai. Não tinha ninguém conhecido, não sabia o idioma, nem nada. Tá aí, irmão, irmã, você que tem um desejo, olha, você que tem um chamado de passear por aquelas ruas da Grécia, de Atenas, aquele lugar lindo, que eu não sei nem o nome, que é aquele mar azul e aquelas casas todas brancas, eu não sei nem como chama aquela coisa linda. Você tem um chamado para ir lá tomar um café da tarde, junto com a sua esposa ou com o seu marido, olhando aquela paisagem. Você tem esse chamado e você não fala inglês, ou muito menos grego, vá! Deus vai fazer algo acontecer. Depois tira foto e manda pra gente. Mas ele vai. E algo, irmãos, tá aí a fé junto com a obediência prontamente respondida. Pastor Bill Johnson comenta da Bethel Church que uma obediência demorada diminui a unção, o poder de Deus na vida daquela pessoa. Abraão, assim que ouviu, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar, ele simplesmente, tchau, pega as malas e vai, parte. E somos filhos de Abraão em Cristo Jesus. Coisa interessante, né? Temos essa... ele é o pai da fé. Moisés também ouve o chamado. Mais 40 anos se passam. Mais 40 anos se passam. É uma bênção, pelo amor de Deus, irmãos. Estou falando bem de Moisés aqui, hein? Mas olha o processo que demorou Moisés para obedecer o chamado. Abraão, rapidamente, teve o seu processo chamado. Teve a sua obediência respondida. E assim o irmão Yun foi. E olha como acontecem as coisas. A história aqui diz que assim que ele chega na Grécia, ele logo se conecta com alguns chineses que moravam ali e vai visitar uma fábrica e vai visitar lojas no varejo. Mas não tenho dúvida, né, irmãos? Porque chinês vai sempre ter uma lojinha, né? Uma lojinha, acho que imitei japonês aqui, vai ter uma lojinha que vai vender uns produtinhos bons, uns produtinhos baratinhos, e ele logo se conecta com essa fábrica e com essa loja. E ele se depara com muitos jovens chineses, trabalhavam muito, mas solitários. Muito solitário. Vivendo trabalho, mas vivendo uma solidão. E ele começa então a compartilhar do amor, da graça, do favor de
Cristo Jesus o Senhor. Meu Deus, irmãos, o evangelho é as boas novas do Senhor. Ele vem para o homem pecador, para o doente, para o solitário, para aquele que está em depressão, para aquele que está amargurado. O evangelho vem trazendo vida e vida com abundância. Permita o Senhor te usar hoje para abençoar a vida de alguém. Permita. Deixa fluir. Basta obedecer rapidamente. Deus vai colocar as pessoas com que você cruza hoje, durante o dia, é o seu campo missionário. Não é por acaso que você vai estar nesse determinado local se relacionando de alguma maneira com a pessoa que vai estar ali. Deixa Deus te usar. Deixa uma palavra. Um Deus te abençoe. Deus é maravilhoso. Deus tem transformado a minha vida, pode transformar a sua vida. Testemunho pessoal. Ô irmão, irmã, deixa Deus fluir. Assim aconteceu com a vida do irmão Yun. E ele diz aqui no livro que logo que ele falou do amor de Jesus para os trabalhadores daquela fábrica, daquelas lojinhas, com autorização dos chefes aqui, né? Em poucos minutos, os jovens começaram a chorar. E vários deles entregaram o coração a Cristo. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele quer que você colabore com essa delícia do Evangelho de Cristo. Aleluia. E aí, irmãos, esses jovens que aceitaram Jesus pediram desesperadamente que o irmão Yun fosse até uma prisão local que tinha ali para ministrar para uma jovem que estava presa. E ela estava presa pelo simples fato de estar ilegalmente imigrante ali. Só por isso. Ele fala, meu Deus, eu não sou nem daqui, eu vou numa prisão, estou aqui viajando e tal. Pois bem, se Deus está no negócio, olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Ele, não sendo do país, não falando a língua, ele vai até a polícia e a polícia a entregou sob a custódia do irmão Yun. Soltou a menina e falou, você vai cuidar dela então. E ali, irmãos, eles começaram um pequeno grupo de comunhão, uma célula, ou um life group, ou um GC, um grupo. O que é GC mesmo? É grupo. É GC, Rani? CG? Como que é que o pessoal fala? Eu também não sei, GC, eu não sei o que é. Mas pequenos grupos, né? Grupos de comunhão, eles ali se juntam e começam a pequena igreja de chineses abençoando ali na Grécia. Um chamado, uma obediência, o milagre acontecendo. Meu Deus, poderoso demais isso. Poderoso demais isso. Deus ministra desta maneira. Deixa Deus te usar para você ser surpreendido. O irmão Yun, ele continua contando aqui muita história desse dia 24 que a gente está. Sugiro muito que você tenha este livro também pela nossa querida editora Betânia. Você pode adquirir este livro poderoso que contam 30 histórias reais para desafiar a sua fé. O irmão Yun, ele tem participado, hoje ele mora na Europa, exilado ali, seus filhos, um está pastor Isaac Liu, que ministrou sábado passado com a gente, então tá aí nas nossas lives, tanto aqui no Instagram como no YouTube, você vai poder ver a ministração dele, foi no sábado, dia 18, hoje ele está na Alemanha, pastor abençoado, é um pastor alemão, hoje ele tem cidadania alemã, inclusive, como exilado, e ele vai pelo mundo ministrando o Evangelho de Cristo, ministrando sobre a perseguição, sobre aquilo que está acontecendo. E ele conta que aqui no Ocidente nós temos que ser livres de um evangelho confortável e de um sistema de seguros. Eu achei muito interessante, porque ele fala assim, aí no Ocidente vocês não precisam de milagres. O que vocês precisam, aliás, o que vocês têm, tudo é seguro. Seguro de casa, seguro de carro, seguro de saúde. Então, muitas das vezes, ele fala que nós aqui do Ocidente temos Jesus
como um seguro de não ir para o inferno. Mas Deus tem muito mais do que um seguro de não irmos para o inferno. É verdade. Quem crê em mim, aquele que crê em Jesus Cristo, será salvo, se torna filho de Deus, não irá para o inferno. Mas não é só isso. Deus tem um plano na sua vida e a salvação é o starting point, é o ponto de partida para viver a obra do Senhor aqui nessa terra. Para desfrutar da obra do Senhor aqui nessa terra. A vida eterna já começou para você que está em Cristo Jesus. E a vida eterna é essa: conhecer a Cristo, conhecer o nome de Jesus. E ele prega sobre isso, ele ministra sobre isso. E já indo para o final, ele faz um comentário que para mim chamou muita atenção. Ele falou, ele sempre que ele vem, e ele vai nesses lugares, ele fala das perseguições que está acontecendo na China, no Irã, na Coreia do Norte. Ele ministra muito sobre isso. Hoje o BTJ, pela graça do Senhor, está dentro da janela 10x40 por inúmeros países, ministrando e pregando o Evangelho de Cristo. Só na China, 30 mil pessoas vêm para Cristo por dia. 30 mil pessoas. Faz isso, você tem noção disso? Hoje já é uma igreja de quase 200 milhões de membros. Meu Deus, debaixo de perseguição. Debaixo de intensa perseguição. Meu Deus. E ele conta sobre essa história e ele fala algo muito interessante. Eu estava em uma das nossas postagens, que a gente colocou daquele pastor nigeriano, que a gente tem postado sobre a igreja Zion, dos pastores que estão presos. Uma pessoa escreveu nos comentários dizendo assim: ONU, onde você está? ONU. Eu não respondi, mas a igreja do Senhor não depende da ONU. Sabe por quê? Por um simples fato, que a ONU já reuniu bilhões de dólares, os mais intelectuais, para criar uma estratégia contra o terrorismo, contra guerras, contra essa briga de países com o outro. Já fez de tudo. Bilhões foram investidos há muito tempo. E pergunto-lhes, as guerras pararam? A confusão parou? O terrorismo acabou? A perseguição acabou? Não, parece pior. Bilhões foram investidos em especialistas, em pessoas inteligentes, as mais inteligentes do planeta, e o mundo ainda não está nem um passo mais perto da solução pacífica em relação a essas nações hostis. Irmão Yun, ele já foi muito caluniado, muito perseguido, e a coisa mais interessante que eu ouço dele e eu ouço do filho dele, o Isaac Liu, é um amor pela China, um respeito pela China, oram pela China. Aqueles que os perseguiram, aqueles que o torturaram, aqueles que espancaram. Irmãos, uma das histórias do irmão Yun que você vai ver aqui, eu sei que você tem estômago para isso, ele diz que o interrogatório dele muitas das vezes era com pregos mais ou menos do tamanho dessa caneta entrando nos seus dedos para ele confessar, para ele negar Jesus. E ele fala que quando chegava no segundo ou terceiro dedo ele já desmaiava de tanta dor. E nos livros dele, que são as ministrações do irmão Yun, também pela editora Betânia você pode achar, tem ele em português, ele ensina a perdoar. Eu aprendi a perdoar os meus opressores. Perdão é uma característica de Cristo Jesus. Perdão é uma característica de Cristo Jesus. E você faz parte, você tem isso dentro de você. Você tem essa natureza, a natureza de Cristo Jesus dentro de você. Então perdoa. Perdoa. Aprenda a perdoar. Você vai ver, eu já vi o Isaac Liu, quando alguém quis fazer um comentário linkando ele a uma revolta, a uma revolução contra a China. Ele falou, para. Eu amo o meu país. Eu amo a China. Eu oro pela China. Eu intercedo pela China. Eu perdoei e eu oro pelos policiais, pelas autoridades. Irmãos, está na hora da igreja brasileira aprender a orar pelos seus inimigos, né? Não ficar entrando em questões, em brigas, em discussões e ainda utilizando o evangelho. Não, Jesus já nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Aí Jesus, Guga, perdeu a estribeira. Bendizei os que vos maldizem. Tem gente falando mal de você? Fala bem dele. Abençoa ele.
intercede por ele. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Bem, o testemunho do irmão Yun nos desafia a sair do conforto, a obedecer à voz de Deus, a levar o amor de Cristo até lugares mais improváveis. Porque o reino de Deus avança quando escolhemos amar, mesmo quando é difícil. Então, o capítulo de hoje, 24, resumido em uma frase e nada mais, é: a fé verdadeira começa quando deixamos o conforto e seguimos a voz de Deus, confiando que o amor sempre vence o medo. Se Deus te chamou e você está morrendo de medo, vá com medo, mas vá. Você vai desfrutar das maravilhas do Senhor, de testemunhos vivos dentro de você. E assim como foi com o irmão Yun, que não fala inglês, não fala grego, não conhecia ninguém na Grécia, plantou uma igreja lá, ao ponto de até a polícia ceder uma prisioneira debaixo da custódia dele. E ali eles terem uma igreja de Cristo na Grécia. Poderoso demais, aleluia. Eu quero agora convidar quem? Quem? Bebê Fufu para orar com você. E eu estou pondo aqui na minha tela a carta que nós recebemos ontem das esposas dos pastores que estão presos ali na China. Deixa eu explicar rapidinho, assim que eu tomo um gole de água. Obrigado. Irmãos, no dia 9 de outubro, você que faz parte aqui do nosso grupo de WhatsApp, se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, por favor, me manda uma mensagem. Você pode, eu não sei, Lelo, se você está aí, puder colocar o meu celular, eu agradeço. Você pode me mandar uma mensagem, um WhatsApp ou um direct aqui no Instagram ou no YouTube. A gente vai entrar em contato com você. 11 97416 7255 para eu te adicionar nesse grupo. Porque desde o dia 9 a gente tem essa informação e depois eu vi inúmeros veículos, a mídia grande também, compartilhando sobre esta prisão que aconteceu na China de mais de 30 pastores e membros da igreja Zion foram presos pelo simples fato de pregarem o evangelho de Cristo, de compartilhar o evangelho de Cristo, porque lá há perseguição, sim, e forte demais. E acontece que 22 pessoas permanecem presos. Eles não só foram presos, mas como o superior tribunal de justiça deles interditaram as suas casas, congelaram as suas contas bancárias. As esposas estão sem casa, ou os maridos que ficaram sem poder entrar em casa, sem dinheiro para comprar coisas. Estão vivendo essa prisão, esse tormento, essa pressão espiritual, essa pressão emocional e também alguns problemas físicos. Mas graças a Deus a igreja no mundo está orando, porque a Bíblia diz, se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Em Hebreus 13:3 diz, lembre-se daqueles que estão presos, como se você estivesse preso com eles. Lembre-se daqueles que são maltratados, como se você sentisse as dores no seu próprio corpo. Assim a igreja no mundo tem se levantado. Temos enviado recursos. O BTJ no mundo todo está arrecadando valores e enviando diretamente para essas famílias. Nós aqui do Brasil vamos enviar agora na próxima semana também um valor lá para as famílias que estão sendo perseguidas. Se você tiver no seu coração ardendo de orar, de interceder e de investir, entre em contato. Nós vamos fazer isso ali também para a glória do Senhor Jesus e já tem um valor considerável, abençoado para chegar àquelas famílias, mas todos nós podemos orar e interceder. Por isso nós temos aqui os bebês fufus, que são os ursinhos do BTJ, que estão aqui para nos lembrar de orarmos pela igreja perseguida. E eu quero ler a carta. Posso ler a carta rapidinho? Nós vamos postar essa carta depois no nosso Instagram. Vou mandar aqui para a nossa equipe de mídia. Tá chique esse BTJ. E você depois vai ver isso aqui. Mas deixa eu ler aqui para você em primeira mão, na íntegra. Diz assim: queridos irmãos e irmãs em Cristo, Shalom. Agradecemos a todos pelas orações constantes. Embora não possamos compreender plenamente a vontade de Deus, cremos que o Senhor ouvirá e terá misericórdia do clamor de seus filhos. Correntes podem limitar o corpo, mas não podem prender a vida eterna que vem de Deus. Assim como Paulo disse em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos.
Ainda que o nosso homem exterior se desfaleça, o nosso homem interior, contudo, se renova dia a dia. Por favor, continue orando pelos seguintes motivos. Ore pela saúde de Elder Wang. Ele sofre de doença cardíaca e a sua condição física não é adequada para a detenção. Ele já está sem medicação há um tempo. Elder Wang, vamos orar por ele. Ore por todos os pastores e membros que estão detidos. Que o Senhor cuide de seus corpos, assim como protegeu Daniel e seus amigos, mantendo os pastores e os membros detidos saudáveis. Irmãos, eles devem estar sem comer, sem beber, diante de um interrogatório desumano, sofrendo, e nós precisamos orar para que esse milagre aconteça. Ore pelas famílias e dos pastores, as famílias de pastores e dos membros. Eles têm muitos familiares que ainda não têm informação da notificação de detenção. Que o Senhor conforte seus corações ansiosos e proteja as suas famílias. Ore pelos pastores restantes da igreja. Eles estão pedindo, agradecemos ao Senhor, pois por ainda haver pastores que continuam a liderar os seus fiéis. Que o Senhor os proteja e dê segurança a eles e reduza a pressão. Deve estar todo mundo debaixo de pressão ali. E quinto e último ponto. Orem pelo trabalho em andamento. Muitas obras estão sendo realizadas nesse momento. Que o Senhor conceda ordem e clareza para que tudo progrida sem problemas. Carta enviada pelas esposas dos pastores da igreja Zion. Você recebeu aí de primeira mão e eu quero orar com você agora. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós viemos agora, Senhor, diante do Senhor, desse trono que está liberado através de Cristo Jesus, e nós, como filhos justificados em Cristo Jesus, oramos no nome de Jesus. Deus, há uma igreja no mundo, e o Senhor sabe que uma igreja no mundo que é perseguida, ela não é diferente, ela não é uma outra igreja, é a mesma igreja, somos um corpo, mas parte dela está sofrendo a perseguição. Sofre uma perseguição desenfreada. E eu oro agora com esses irmãos e irmãs que me ouvem, que também estão orando, que também estão clamando agora, pelas vidas dos nossos irmãos que estão presos, pela vida dos nossos irmãos que estão sendo torturados, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que tiveram seus entes queridos presos e até executados, pelos filhos que não têm o seu pai e a sua mãe, porque estão presos pelo Evangelho de Cristo. Oh, Jesus! Jesus, o Senhor sabe o que é perseguição, o Senhor sabe o que é tortura, o Senhor sabe isso na sua própria pele. E o Senhor é aquele que intercede por nós. Deus, tem misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia. Conforta os corações. Assim como o Senhor tem aparecido, Senhor, para inúmeras pessoas ali no Irã, em outros países. Senhor, dá um abraço neles, aparece para eles, conforta os seus corações, dá ousadia, envia o teu fogo, Espírito Santo, com ousadia. Nós oramos aqui, Senhor, especificamente pelo irmão Elder Wang, que sofre de problema cardíaco, está sem remédio, mas o Senhor é o nosso remédio, o Senhor é a nossa cura. Protege ele, guarda ele, Senhor. Dá salvação para ele. Oh, em nome de Jesus, salva ele. Salva ele. Assim todos os outros que estão passando por necessidades, pelos irmãos que estão presos, pelas famílias que estão soltas, Senhor, pelos pastores que permaneceram, pelo trabalho que ainda continua. Deus, nós sabemos que o fruto da perseguição, que o resultado da perseguição é algo lindo, é um avivamento, é um crescimento, é uma manifestação do seu poder, mas dura coisa é passar por esse processo. Em nome de Jesus, faz a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, clamamos como igreja brasileira. Levanta, Senhor, eu oro pela igreja brasileira, levanta homens e mulheres que estão me ouvindo aqui, que nos seus corações ardam o trabalho missionário, especialmente, Senhor, ali na janela 10x40, onde 0,0005% de todo o valor arrecadado no mundo para as missões vai para essa área, onde 2/3 da população estão. Não faz sentido, Senhor, algumas coisas. Mas nós cremos que o Senhor é o nosso recurso, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor está levantando um exército aqui no Brasil para se conectar com a igreja perseguida, para tocar a igreja perseguida, para abraçar a igreja perseguida, ministrando sobre a vida deles. Eu sei que a recompensa será a mesma, daqueles que foram e daqueles que permaneceram atrás, apoiando, investindo, suportando, orando. Eu oro
E eu clamo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, poderoso, poderoso demais. Que bom que você está aqui. Essa carta nós vamos publicá-la depois. Deixa eu fechar ela aqui para eu não perder. E vai ser bênção demais. Só seguir a gente ali no Instagram, no YouTube. Compartilha essa nossa live. E amanhã, dia 25 de outubro, October 25th, você não pode perder. Eugene Bach, esse irmão abençoado, vai estar com a gente. É uma live que demora um pouco mais, tá bom? Mas é uma delícia. Eu quero te convidar, eu quero te pedir, convide as pessoas, conecte, a gente vai colocar arte aqui. Por favor, vem participar, vem fazer pergunta, vem preparado para pergunta. Vou trabalhar aqui com a nossa equipe para que a sua pergunta chegue até nós durante a live e a gente possa responder. Vai ser poderoso demais. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós aqui compartilhamos, oramos, desejamos a volta do Senhor. E agora vamos desfrutar dessa sexta-feira poderosa. Lembrando, Buialpa, Yeshu, Aini, não temas, Jesus está com você. Ele te ama e Ele te quer. E Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar a tua família. Seja abençoado e desfrute do favor do Senhor nessa sexta-feira. Em nome de Jesus, beijo, vá com Deus. Vai ser bênção para alguém hoje. Em nome de Jesus. Tchau!